Olá pessoal, bem-vindo ao Pátio dos Gentios, o lugar onde você lê a Bíblia um capítulo por dia. E hoje nós vamos dar continuidade ao Evangelho segundo escreveu São João, que é o seu capítulo 4, que fala sobre a mulher samaritana. Uma passagem muito conhecida, fica até o final comigo, que você vai ver mais alguma coisa a respeito dela. Quando os fariseus ouviram que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus não batizava, e sim os seus discípulos, e ele deixou a Judéia e voltou outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, e Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte. Era quase meio-dia. Vindo uma mulher samaritana tirar água, Jesus lhe disse: "Dá-me de beber." E seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe a mulher samaritana: "Como, sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana?" Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Respondendo-lhe Jesus: "Se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-lhe de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva." Disse-lhe a mulher: "Senhor, tu não tens com que tirá-la, e o poço é fundo. Onde tens água viva? És tu maior do que os nossos pais Jacó, que nos deu o poço, do qual ele próprio bebeu, bem como seus filhos e o seu gado?" Respondeu Jesus: "Todo aquele que beber dessa água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deveras, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna." Disse-lhe a mulher: "Senhor, dá-me desta água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui tirá-la." Disse-lhe Jesus: "Vai, chama o teu marido e volte aqui." Respondeu ela: "Não tenho marido." Disse-lhe Jesus: "Tens razão em dizer que não tens marido, pois já tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade." Disse-lhe a mulher: "Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoram neste monte, mas vós, os judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar." Disse-lhe Jesus: "Mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade." Disse-lhe a mulher: "Eu sei que o Messias, chamado Cristo, vem. Quando ele vier, nos explicará tudo." Disse-lhe Jesus: "Eu sou, eu que falo contigo." Naquele momento chegaram os seus discípulos e maravilharam-se de encontrá-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: "Que queres?" ou "Por que falas com ela?" Então, deixando o seu cântaro, a mulher foi à cidade e disse ao povo: "Vinde, vede um homem que me disse tudo o que tenho feito. Poderia ser este o Cristo?" Saíram da cidade e foram ter com ele. Enquanto isso, os discípulos lhe rogaram: "Mestre, come." E ele, porém, lhes disse: "Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis." Então os discípulos diziam uns com os outros: "Será que alguém lhe trouxe comida?" Jesus lhes disse: "A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis: ainda há 4 meses para a colheita? Eu vos digo: erguei os vossos olhos e vede os campos, já estão brancos para a colheita. O que colhe recebe desde já o seu salário, desde já ceifa o futuro para a vida eterna. E assim se regozijam tanto o semeador quanto o que colhe. Pois é verdadeiro o ditado: um é o semeador e o outro é o que colhe. Eu vos enviei a colher onde não plantastes, outros trabalharam, e vós usufruístes do seu trabalho." Muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do testemunho da mulher. Aproximando-se deles os samaritanos, rogaram-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. E por causa das suas palavras, muito mais creram nele. Diziam à mulher: "Já não é pelo seu dito que nós cremos. Agora nós mesmos o ouvimos falar, e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo." A cura do filho de um oficial do rei. 2 dias depois, partiu dali a Galiléia. Ora, Jesus mesmo havia testificado que um profeta não tem honra na sua própria terra. Quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam. Tinham visto todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual também tinham comparecido.
Uma vez mais, Jesus foi a Caná da Galileia, onde transformara a água em vinho. E ali havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Ouvindo este homem que Jesus tinha chegado à Galileia, foi procurá-lo. Ao encontrá-lo, rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho que estava à morte. Jesus lhe disse: Se não virdes sinais miraculosos e prodígios, de modo nenhum crereis. Disse o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus disse: Vai, o teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Enquanto ele estava a caminho, saíram-lhe ao encontro seus servos e anunciaram que seu filho vivia. Perguntando ele a que hora seu filho se achara melhor, disseram: Ontem, à 1 hora da tarde, a febre o deixou. Então o pai entendeu ser essa exatamente a hora em que Jesus lhe disse: Teu filho vive. De modo que creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal miraculoso que Jesus fez depois de vir da Judéia para a Galiléia. O que mais me chama a atenção nesse capítulo é o versículo 42, que diz assim: Dizia uma mulher: Já não é pelo seu dito que cremos, mas agora nós mesmos o ouvimos falar e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. E você, já tem essa convicção? Te espero amanhã com o capítulo 5 do Evangelho segundo escreveu João. Até lá!